Vamos lá, gente. Então, página 47, correntes migratórias. Pronto? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, então tá bom. É porque eu pergunto, ninguém responde? Tá. Então vamos lá, gente. Página 47, tá? Migração. O que é isso, né? Corresponde ao deslocamento populacional de um indivíduo ou grupo, seja de entrada, seja de saída de um território. Para alguns antropólogos, a migração é uma condição humana como qualquer outra necessidade. Esse ato acompanha o desenvolvimento da humanidade bem antes do surgimento das primeiras grandes civilizações. Muitos países, contudo, têm adotado medidas severas para conter o avanço das migrações, principalmente das migrações ilegais. Esses atos se tornam impopulares e causam desconforto internacional. Porém, ocorrem segundo o princípio da soberania que cada país tem em relação à condução de sua política interna. No ano passado, quando a gente estava estudando o continente americano, vocês já viram que isso acontece frequentemente, né, nos Estados Unidos, tá? Estados Unidos foi um país aí que adotou medidas severas, né, para entrada ilegal de americanos, principalmente no governo passado, né, que foi do Donald Trump, tá? Mas na Europa também acontece, tá, gente? Na Europa também tem vários países aí que acabam fechando, né, a entrada dos seus países, impedindo a entrada, né, ilegal de imigrantes, migrantes ou refugiados também, tá? Refugiados foi o caso da Espanha, que eu já comentei com vocês, né, que há uns 2 ou 3 anos atrás, o rei lá da Espanha, ele acabou impedindo, né, a entrada de um navio sírio, tá, cheio de sírios que estavam lá fugindo da guerra. E também a gente tem o caso da Hungria, tá, olha só, essa foto aí do lado, cheio de arames, né, concertinas, tal, toda monitorada, é lá da Hungria, tá? Então, cerca erguida pela Hungria em 2015, na fronteira com a Sérvia, para aumentar o controle sobre fluxos migratórios ilegais, tá? Aí aqui embaixo a gente tem esse mapa. Gente, olha esse mapa que interessante, né? Fluxos migratórios internacionais. O que vocês viram de diferente aí nesse mapa? Conseguiram observar? Uma formação diferente dos continentes, né? Olha só como que eles estão dispostos de uma forma diferente, tá? A gente consegue perceber ali a América Latina ao alto, né? Coisa que a gente sabe que na América, a América Latina está embaixo. Depois ali mais ao centro, a América do Norte. No principal ali, a gente tem o continente europeu e asiático. Depois, um pouquinho abaixo, do lado esquerdo, está a África e do lado direito a Oceania. Se você olhar esse mapa, vocês vão falar, nossa, mas como que eles conseguiram colocar, né, nessa disposição? Gente, isso daqui é se você pegar um planisfério e olhar ele de cima, tá? É diferente desses mapas planos que a gente abre, ao qual a África está bem ao centro, né? E aí temos o continente americano do lado esquerdo, a Europa em cima da África, e depois do lado de cima, direito, a gente tem a Ásia e do lado direito embaixo a gente tem a Oceania, tá? Então, o que acontece? Deixa eu ver se eu tenho... Peraí, só um pouquinho, que eu vou pegar um negócio ali. Preta, vai pra lá, filha. Eu não vou ficar passando a mão em você agora, Preta. Ai, meu Deus. Não tá de aula, filha. Ai. Ó, é a mesma coisa se vocês tivessem um globo terrestre. Olha só o tamanho do meu, que grande, né?
Gente, é a mesma coisa você pegar esse globo e olhar ele assim, ó, daqui de cima, tá? Ele tá aqui, você olha ele em cima dele, em cima, é esse mapa que tá aqui, tá? Representado, é de cima, você olhando de cima, tá? Aí, virando ali, tá, aí aqui nesse mapa ele mostra, ali na legenda, né? Migrações entre regiões, que está ali na seta verde. Depois a gente tem na própria região, nas setinhas, nas setinhas vermelhas, tá? E quanto mais grosso, quer dizer que mais gente tá migrando para aquele local, tá? Aí, virando a página 48, a gente tem essa atividade que a gente vai deixar ela por enquanto, tá? Senão não vai dar tempo da gente fazer. Então, vamos lá, ó. A Ásia tem sido o continente que mais abriga imigrantes. Atualmente, cerca de 80 milhões de pessoas que vivem nesse continente não estão mais em seus países de origem. Os países de maior nível de desenvolvimento econômico são os principais destinos dos imigrantes. Veja o gráfico ao lado. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem ali, ó, número de migrantes internacionais por regiões de destino, em milhões, tá? E aí ele colocou ali nesse estudo, desde 2000 até 2017, tá bom? Se a gente conseguir observar ali, ó, olha como que subiu na Ásia, tá, gente? Na barrinha azul escuro, era lá no ano de 2000, tá? E depois na barrinha verde, o ano mais atual de 2017. Olha como que ele quase que dobrou, né, o número de imigrantes, né, indo para a Ásia. Porém, o cenário mundial atual está sendo marcado pela forte onda de deslocamento de pessoas que têm deixado seus países não de forma espontânea, mas sim forçadas, em razão de condições de vida muito precárias, guerras civis, perseguições religiosas de grupos extremistas, entre outros motivos. Esse é o caso de muitas pessoas que partiram do norte da África e do Oriente Médio em direção à Europa. Parte considerável desse grupo que se deslocou tem direitos assegurados, pois esses indivíduos podem ser considerados refugiados. Sendo assim, os países signatários de convenções de acordos internacionais relacionados às questões dos refugiados devem autorizar o acesso e assegurar condições para garantir sua segurança e dignidade. Aí a gente tem outro gráfico ao lado, que fala de países que mais abrigam migrantes internacionais em milhões, tá? Esses números aí estão em milhões. Nesse dado de 2017, a gente tem os Estados Unidos, né, como principal porta de entrada de imigrantes internacionais, com cerca de 49,8 milhões de pessoas, tá? Virando, aí a gente tem no Saiba Mais o que são refugiados, né? Ele fala ali, ó, a condição de refugiado difere da condição de um imigrante comum. Ela foi estabelecida em 1951 na Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados. Atualmente, o órgão da ONU que trata exclusivamente de questões relacionadas aos refugiados é a UNHCR, sigla em inglês para o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O termo refugiado diz respeito a algumas situações legais. De acordo com a convenção, podem ser considerados refugiados pessoas que estão fora de seu país de origem por causa de perseguições religiosas, étnicas, políticas ou por manifestações de opinião, e também pessoas obrigadas a sair de seu país de origem por conta de conflitos armados, violência ou grave violação dos direitos humanos. Todo refugiado tem os mesmos direitos que qualquer outro imigrante legalizado, ou seja, direitos básicos de qualquer indivíduo. Também são igualmente sujeitos às leis dos países pelos quais são recebidos.
Em algumas situações, quando há um fluxo muito intenso de refugiados recebidos em um país, eles podem estar sujeitos a algumas restrições para a própria organização interna do país receptor e para zelar pela segurança e pelo bem-estar de todos. Aí a gente tem ali embaixo também duas representações, tá? Regiões de destino e países de onde parte a maioria dos refugiados, até o primeiro semestre de 2017. O primeiro, a gente tem um círculo, né, que mostra ali as cores, essas cores são os continentes, ou parte, né, de alguns continentes, como é o caso da África, né, que está dividida ali também, tá? A gente tem ali a Europa em roxo, com 17%, depois nós temos a América com 16%, a Ásia, menos o Oriente Médio, tá? E a Oceania com 11%. Temos a África, exceto o norte, né? O norte da África com 30%. E depois a gente tem o Oriente Médio e o norte da África com 26%. Do outro lado, a gente tem a representação ali do desenho, né? De alguns países, tá? 55% dos refugiados, olha da onde que eles vêm, tá? Da onde que eles saem para ir em direção a outros países se refugiar. Nós temos ali o Sudão do Sul, com 1,4 milhão de habitantes saindo, né, de lá e migrando para outros locais. Nós temos o Afeganistão, com 2,5 milhões. E por último aí, que é o mais intenso deles, a gente tem o da Síria, que é com 5,5 milhões de pessoas que deixaram, então, né, o seu país de origem e migraram rumo àqueles outros 5 ali que está falando do outro lado, tá? Aí, gente, não é só a questão da migração que torna esse um movimento difícil, né, para os refugiados, tá? Não é só a saída do seu local de origem para outro. Tem outras coisas relacionadas e uma delas é a fome, tá? Ó, fome, um dos motivos dos deslocamentos. Peraí só um pouquinho. Peraí, gente. Filha, vai para lá, Pretinha. Mãe. Vai pra lá, vai, mamãezinha, vai. Depois a mamãe brinca, filha. Anteriormente, discutimos as causas que levam as pessoas a se deslocarem de um local para o outro. Tanto a fome quanto as guerras são fatores responsáveis pela expulsão de milhões de pessoas de seus lugares de origem. Refugiados, como você percebeu, são indivíduos que saem involuntariamente de seus países. Isso ocorre por situações diversas, entre elas a grave violação dos direitos humanos. Na página 50, tá? De acordo com a ONU, a alimentação é um direito de todo ser humano. Assim, seria igualmente correto pensar que a situação de fome assegura o direito dos indivíduos de ser considerados refugiados e, consequentemente, procurar asilo em outros países? Por exemplo, a pessoa ela está passando fome dentro do próprio território onde ela mora, no país onde ela mora, e aí ela vai se abrigar em outro local. Por causa desse motivo, ela pode ser considerada, então, um refugiado apenas por esse motivo da fome? É isso que ele está perguntando aqui, tá? Ou tem que ter outras características, assim como a gente já viu, né? Que é o quê? Perseguições religiosas, guerras civis, tá? Xenofobia, tem tudo isso também que pode ser causado aí, perseguições políticas, né? Pode ser causado para a pessoa ser considerado um refugiado. Mas e a fome? A fome também pode? É isso que ele está perguntando, tá? Aí ele vem aqui, ó, a FAO, um órgão vinculado à ONU para a alimentação e agricultura, define a situação de fome como a condição de incapacidade de obter comida suficiente para uma vida saudável por períodos superiores a um ano. Outros termos, como subnutrição e desnutrição, estão relacionados. A desnutrição diz respeito à proliferação de doenças.
A subnutrição seria semelhante à condição de fome, porém, sem determinação de um período. A fome não é um problema pontual e específico em alguns países, mas sim um problema global. Observe o mapa sobre a fome no mundo disponível na página 3, tá, do material de apoio. Podemos ainda diferenciar dois tipos de fome, a aguda e a crônica. A fome aguda ocorre em situações específicas, muitas vezes associadas à falta de alimentos gerada por questões climáticas pontuais, por destruição de lavouras e cultivos, guerras, entre outros fatores, cujas soluções podem ser obtidas em um curto período de tempo. A fome crônica é causada por situações maiores, cuja solução não é momentânea e que impede a população de, com seus próprios meios, sair daquela condição, tá? Aí a gente tem essas estátuas, pessoal, olha só, representando, né? Representando aí a fome de refugiados também, né? Essas estátuas estão ali localizadas na cidade de Dublin, na Irlanda, representando o grande período de fome que atingiu o país entre 1845 e 1849. Foram 4 anos, então, aí, né, de fome no país, causando a morte de mais de 1,5 milhão de pessoas, tá, gente? Aí depois ele coloca aqui também um enunciado aqui embaixo, com as letras menores, né, ele coloca assim, cerca de 2 milhões de pessoas abandonaram o país nessa época. As causas da fome que atingiu a Irlanda foram a presença de fungos, que destruíram muitos cultivos, e um bloqueio comercial que havia sido imposto pela Inglaterra, tá? Aí ele coloca aqui no restante, né? Embora a realidade atual ligada à questão da fome nos remeta a um grande fluxo de deslocamento dos indivíduos originários, principalmente do Oriente Médio e do norte da África, isso não é uma exclusividade meramente regional. Diversos países europeus, por exemplo, já vivenciaram essa situação no passado. Alguns exemplos são a Irlanda, entre 1945 e 49, e a Ucrânia, na primeira metade do século XX. Na década de 1920, as políticas implantadas pelo governante da União Soviética, Joseph Stalin, em seu país, resultaram, por exemplo, na coletivização dos campos, o que gerou uma grave crise fundiária e produtiva, em especial de grãos, e na criação de gado. Isso resultou na morte por fome e no deslocamento populacional de muitos soviéticos, em especial de ucranianos, no início da década de 30. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos dar uma acelerada, né? Porque essa apostila parece que ela não acaba nunca, né? Ela vai até a página 58. Então, vamos à nossa primeira atividade do dia, tá? Ali, ele fala ali, pesquise, né, com seus familiares e descubra se há casos de migração em sua família. Questione-os a respeito dos motivos das migrações. Aí depois, em sala de aula, com orientação do professor, debata sobre as migrações, seus motivos e o acolhimento dos povos migrantes ou refugiados no passado, considerando o movimento atual. Por exemplo, a gente tem na família, às vezes, as pessoas mais velhas, né? Elas tendem a vir de outros locais. Por exemplo, por parte de pai, né? Por parte do meu pai, meus avós vieram da Itália, tá? Mas não vieram refugiados, tá? Eles não vieram refugiados para cá. Mas pode ter acontecido isso. Então, eles são migrantes, não são? Porque eles saíram do seu local de origem e vieram morar aqui, tá? Constituir família aqui. Então, na família de muitos brasileiros tem isso. A gente tem várias raízes, né? Em outros locais, aí, em outros continentes, tá? Na família de vocês também deve ter, tá bom? Aí a gente coloca ali na questão número 1, sobre os fatos que promovem as migrações
e a fome, tá? Assinale verdadeiro ou falso e corrija, então, as falsas, tá? Na primeira ali, ele fala o seguinte: para a FAO, a situação de fome se configura como a condição de incapacidade de obtenção de comida suficiente para uma vida saudável por períodos superior a um ano. Eu acabei de ler isso, tá? Isso aí é verdade ou isso aí é falso? Vamos lá. Bruno Terrazas está com a razão, tá, Bruno? Isso mesmo. A Wani está falando, ó, minha avó paterna é italiana, veio para o Brasil bem criança. Então, a gente tem essas raízes, né, na nossa árvore genealógica, tá? A gente tem essas várias nacionalidades. Então, gente, a primeira frase é verdadeira, ok? A primeira frase está corretíssima, que é isso mesmo que a FAO configura, então, como fome, tá? Situação de fome. São períodos aí, períodos superiores a um ano, né, sem obter alimentação saudável. Aí nós temos na segunda frase, os países do sul da África estão entre os principais locais de origem dos refugiados. Verdadeiro? Ó, essa aqui a gente vai ver aqui, ó, naquele mapinha, ó, aqui do lado, ó. Lá na página. Falso. Aqui a gente já vê os 3 países, né, da onde eles são deslocados, tá? Então ela é cai falsa, né? Ela é falsa. Por quê? Da onde que eles vêm? Afeganistão, o que mais? Síria e Sudão do Sul, tá, gente? É isso que tá lá. Naqueles 3 mapinhas lá. Afeganistão, Síria e Sudão do Sul. Na próxima frase, ali na terceira frase, ele fala o seguinte: os países de menor população são os principais destinos dos imigrantes, pois os poucos populosos geralmente são os que mais precisam de mão de obra. Hum? Acho que falso, professor. E é falsa mesmo, tá? Vocês acham que as pessoas elas vão sair do seu local de origem para ir procurar um país menor que o dela, onde quase não vão achar nada? Não, né, gente? Então, ó, essa aí é falsa, tá? Para onde que eles vão, tá? A maior parte, então, né, vai para países de nível de desenvolvimento econômico maior, tá? Então, aí a maioria, né, dos imigrantes, eles vão para países de nível de desenvolvimento econômico maior. Como é o caso, né, gente, dos Estados Unidos, né? Tanto nos Estados Unidos é o maior procurado aí, tá? A Alemanha também, lá na Europa, tá bom? Então, eles vão procurar onde tem um desenvolvimento econômico maior, tá? E na última frase, da questão número 1, ele fala o seguinte: podemos considerar como refugiadas as pessoas que estão fora de seu país de origem por causa de perseguições religiosas, étnicas, políticas ou por manifestações de opinião. É isso que se classifica como refugiados? Verdadeiro. Verdadeiro, tá? Certíssimo, essa é verdadeira. Na questão 2, é para fazer no caderno, tá, gente? A gente vai ter várias atividades hoje para fazer no caderno, tá bom? Então, eu deixo o caderninho de vocês já aí a postos. Na questão 2, ele fala o seguinte: por que, sob aspectos históricos, o fato de alguns países europeus atualmente resistirem à presença de imigrantes soa contraditório?
e justifique, né, a sua resposta. Por que que as pessoas, né, elas acabam apontando o dedo, né, para aquele país que está fechando as portas para a entrada de imigrantes, né? A gente acha um absurdo, né? A gente fala, nossa, mas fechou que nem a Espanha, né, alguns anos atrás, teve aí, a população ficou muito dividida quando o rei da Espanha lá fechou, né, os portos e não deixou, tinha até um navio carregado, tinha acho que mais de 300 refugiados vindos da Síria, né, para entrar dentro da Espanha, e aí o rei não deixou, tá? E essa atitude dele de fechar as portas e não deixar nenhum refugiado entrar, acabou dividindo opiniões dentro do próprio país, né? Então é isso que ele está falando. Por que que soa, né, tão contraditório assim, tá? Essa daqui eu coloquei aqui para vocês, eu vou compartilhar minha tela, tá? Só um pouquinho. Acho que é essa daqui. Aqui, ó, tá? Número 2. Aí ele coloca ali, porque em diferentes momentos da história, a Europa precisou, bem como ainda precisa, de imigrantes. No passado, muitos europeus imigrantes se refugiaram em outros países, tá? Deixa eu só colocar aqui. Vou só tirar aqui isso. E refugiaram em outros países, tá? Não, imigraram, tá certo, ou sim. A gente sabe, né, que a maioria desses países, né, e desses continentes, começou a ser habitada, ou começou a ir para frente por causa de imigrantes, né? Por exemplo, aqui mesmo, né, na América, no Brasil, né, vamos falar aqui no Brasil, antigamente só havia os povos nativos. Os nossos colonizadores eram imigrantes, tá, gente? Então, eles trouxeram famílias, né, familiares, para vir para cá. Logo depois que deram fim à escravidão, que os escravos foram libertos, a coroa portuguesa, ela trouxe famílias inteiras, né? Italianas, famílias inteiras, alemãs, para povoar o território brasileiro, para que não deixasse nenhuma outra nação invadir aquele território que já havia sido conquistado, tá? Então, assim, são todos imigrantes, né? A gente veio, vamos falar assim, a nossa formação, a nossa família veio, né, de imigrantes. Então, a gente precisa deles, tá? A hora que vocês terminarem, eu vou dar mais um minutinho, dá, né? Mais um minutinho? Ia ser bem curtinha. Pronto, né, gente? Deu tempo, tá? Vamos à questão 3, então, tá? A questão 3, ele fala o seguinte, ó. Analise o texto a seguir e responda às questões propostas, né? Então, nesse pequeno trecho do texto, ele fala o seguinte: análise uma cerca que mudou a Europa, tá? Quando, em 2016, as autoridades húngaras anunciavam que a cerca estava pronta e, por isso, ter fechado a última brecha na fronteira com a Sérvia, todos puderam ver claramente o que estava acontecendo na Europa daqueles dias. Enquanto o chefe de Estado húngaro, Viktor Orbán, trabalhava diligentemente para transformar o continente numa fortaleza,
o mundo se admirava com as imagens que vinham da Alemanha. Nas estações ferroviárias do país, milhares de pessoas saudavam os refugiados com flores e ursinhos de pelúcia. E a chanceler federal, Angela Merkel, dava uma dimensão ética à política com as palavras: se agora tivermos que pedir desculpas por mostrarmos um rosto amigo frente a uma situação de emergência, então esta não é a minha terra, tá? Então, olha isso, né, gente? Enquanto um país da Europa fechava todas as suas portas, se isolava, né, do resto do mundo, que impedindo que as pessoas entrassem, né, naquele território, o outro país não, fez totalmente o contrário, tá? Abriu as portas e ainda deu boas-vindas, ainda fez com que a população recebesse aquelas pessoas de braços abertos. Camille, você quer falar? Camille? Não, Levantou a professora, eu mão? apertei errado, Apertou desculpa. errado? Ah, tá bom, tá. Mas se alguém tiver dúvida ou quiser comentar alguma coisa, tá, gente? A aula está aberta para todos, tá bom? Então, aí, ele fala o seguinte, ó, na letra A. Segundo o texto, as posturas adotadas pelos governos da Alemanha e da Hungria são antagônicas e justifique, tá? Então, vamos lá, a resposta da letra A. Peraí, deixa eu compartilhar aqui de novo. Opa, apertei errado. Professor, o que que seria uma postura antagônica? Tá, já vou explicar. Peraí. Ó, aí ele coloca sim, que são contrárias, tá? Sim, tá? As posturas, elas são contrárias, estão antagônicas, são contrárias, tá? Visto que a Alemanha adotou medidas de acolhimento aos refugiados, ao passo que a Hungria construiu uma cerca para impedir a entrada deles, tá bom? Então, aí sim, eles tiveram pensamentos diferentes e posturas diferentes, né, gente? Não só pensamentos, eles fizeram coisas diferentes, né? Essa é a letra A. Ai. Pronto, pessoal? Não, professor, espera só um pouquinho. Tá bom.
Pronto? Sim, senhora. Pronto. Tá, então vamos à letra B. Ele fala na sua opinião agora, né? Na sua opinião, por que o texto associa a construção da cerca ao fim da União Europeia? Por que que ele está associando, né? Por que que você acha que ele está associando, tá? Eu sei que essa aqui é uma opinião pessoal, né? Mas eu trouxe a minha aqui para vocês, ó. Ele coloca desse jeito, porque o texto, né, ele está associado às restrições, tá? À livre circulação de pessoas. A ideia de integração europeia fica abalada quando barreiras físicas são erguidas, tá? Então, é isso daí que ele quis dizer nesse texto. Ai. Pronto, pessoal? Bom, professor, espera só um pouquinho. Agora deu, né? Vamos lá, gente. Continuando na página 52, tá? 52, agora a gente vai falar da Europa, diretamente aí da Europa, principais correntes migratórias. Cadê minha régua? Neste capítulo, você pode perceber que a Europa passou por momentos distintos de repulsão e atração de imigrantes. Diversos fatores explicam isso, como a questão da fome, que assolou alguns países europeus, como a Irlanda e a Ucrânia. Antes disso, a Revolução Industrial também esteve associada ao deslocamento de grandes contingentes de agricultores. A história do continente é marcada por perseguições religiosas, políticas e étnicas que promoveram a saída de milhões de famílias que encontraram refúgio em outros continentes, como na América e na Ásia.
Em contrapartida, nos períodos pós-guerra, os países europeus demandaram muita mão de obra para sua reconstrução e dinamização da economia, período em que a presença de imigrantes não só era bem-vinda, mas estimulada. O continente europeu apresenta uma grande diversidade de etnias, como estudamos no capítulo anterior. Algumas com certa familiaridade, outras com grandes diferenças. Essa situação faz com que, em certos casos, haja um choque cultural não apenas entre países, entre europeus e imigrantes ou seus descendentes, mas mesmo entre pessoas do próprio continente. Além da grande diversidade de etnias, a Europa apresenta também desigualdades econômicas regionais. Eita! Isso faz com que muitas pessoas tentem migrar de um país para o outro do continente. Veja aí, então, do mapa. Gente, olha só como que é essa migração, só em 2013, tá? Esses dados aí de 2013. Olha como que as pessoas, né, do próprio continente se deslocaram, procurando, né, um outro país melhor. Da Rússia, teve muita gente, né? São ali as setinhas mais grossas, né, que a gente consegue perceber, tá? Migrando para outros locais. O que é esse aqui? Deixa eu ver. Olha da Alemanha, que está quase ali ao centro, aqui, ó. Bem aqui no centro, ó. Né? Apesar da Alemanha receber muita gente, né? Também saiu muitos alemães de lá, né, gente? Olha ali, migrando para outros locais, tá? Então, vamos lá. Aí ele fala aqui embaixo, a maior parte dos países de origem de emigrantes é da Europa Oriental, como a Rússia, Ucrânia, Polônia e Romênia, entre outros. Os principais países de destino são Alemanha, Itália, França, Reino Unido e Espanha, tá? Virando a folhinha, a gente tem as tensões e conflitos agora, tá? É o que a gente mais vê, né? Quando aparece alguma coisa na televisão referente a migrantes, né? Ou imigrantes, a gente já sabe que tem alguma coisa de conflito ali no meio, né? Nos últimos anos, a imigração vem sendo tratada como um dos principais desafios internacionais dos europeus. Você estudou que muitos países vêm adotando medidas drásticas para conter a entrada de imigrantes, principalmente ilegais. Em diversos países, a chegada de imigrantes fez surgir ou aumentar a presença de grupos nacionalistas, muitas vezes xenófobos. Nesse cenário, a situação do imigrante se torna cada vez mais complicada. No caso dos refugiados, o cenário chega a ser ainda pior, por muitas vezes eles nem sequer sabem falar a língua local e não dispõem de nenhum recurso para se sustentar. Ou, por outro lado, a limitação à presença de imigrantes é justificada por muitos países por questões de segurança e não necessariamente por nacionalismos ou xenofobia. Isso porque a vinda de imigrantes, sem que haja um controle, poderia, de acordo com certas autoridades europeias, facilitar a entrada de criminosos e membros de grupos terroristas. Aspectos econômicos também pesam na argumentação contrária à vinda de imigrantes. Diversos países europeus ainda se recuperam da severa crise econômica iniciada em 2008, o que não favorece a entrada de mão de obra estrangeira. Todo esse panorama tem causado muitos debates entre os países europeus, como os vinculados às questões da suspensão das fronteiras internas entre eles, estabelecida pelo espaço Schengen. A formação do espaço Schengen teve início em 1985 e foi um marco importante na integração da União Europeia. O espaço Schengen é um acordo estabelecido entre 26 países europeus, nem todos eles são membros da União Europeia, que a gente já sabe, né? Que acabou com o controle nas fronteiras entre os países signatários. Isso permite, portanto, a livre circulação de cidadãos nacionais,
pela fronteira entre um país signatário e outro. Observe o mapa dos países que aderiram ao acordo na página 4 do material de apoio. No entanto, a eliminação do controle interno ocorreu e tem estado cada vez mais associada à obrigatoriedade do reforço das fronteiras externas, formando um tipo de zona segura entre os países. O acordo ainda está em vigor, porém, nos últimos anos, a crise migratória vem fazendo com que os países adotem medidas para evitar o fluxo de imigrantes entre os membros, o que fez ressurgir o controle de certas fronteiras entre os países signatários do espaço Schengen, tá? Então, a gente tem ali em cima protesto, né, em Tornio, na Finlândia, contra a presença de imigrantes, até ali o cartaz bem grande, né, falando ali que os imigrantes não são bem-vindos, né, e depois a gente tem uma charge, né, gente, olha essa charge aqui embaixo, que ridícula, né, ela coloca ali, né, algumas pessoas ali engravatadas, né, com uma linha na mão, as malinhas de escritório, né, na mão, aquelas estrelas ali, ó, que tem atrás do cartaz que está escrito bem-vindo, são as estrelas do símbolo, né, da bandeira da União Europeia. Aí tem um abismo, né, entre eles ali, um abismo, e depois tem uma maior parte da população ali, ó, querendo entrar, então, na União Europeia, né, são imigrantes, a gente está vendo ali com malas na mão, tá, querendo entrar. Então, olha o espaço, como que se diz assim, você é bem-vindo, mas você é bem-vindo se você conseguir atravessar esse abismo que há entre nós, tá? Então, olha só essa charge aí. Chega a ser até engraçada, né? Mas é trágica, na verdade. Aí, na página 54, nós temos ali pesquisa, tá? Pesquisa, a gente vai dar uma pulada nessa pesquisa aí também, tá, gente? Essa pesquisa aí seria para falar sobre o espaço Schengen, tá? Ele fala ali, ó, pesquise e anote a manchete de uma notícia atual relacionada ao espaço Schengen, explique o que está sendo discutido no texto, e depois ele fala na 2, quais são os benefícios e os desafios ligados à eliminação do controle interno entre as fronteiras pelos países europeus, tá? Seria uma tarefa, né, mas aí eu escolhi a outra tarefa para vocês, tá bom? Então, essa daí a gente vai dar uma pulada nela. Agora, a gente vai falar por enquanto, gente, aqui na questão das correntes migratórias na Europa, tá tudo bem? Ficou dúvida? Pode perguntar aí. Não, professora. Gente, na Europa também está acontecendo o quê? Foi até noticiado aí, acho que foi o ano, não lembro se foi o ano retrasado, foi antes da pandemia. Uma universidade, várias, né, na verdade, universidades, agora eu não me recordo se foi em Portugal, eu acho que era em Portugal, tá? Fizeram, assim, bonecos, tipo espantalho, sabe? Enforcado, escrito assim, brasileiros não são bem-vindos. Brasileiros, tá, gente? Falando diretamente para o povo brasileiro, para não entrar nas faculdades de lá. Então, assim, foi uma coisa medonha, tá, de se ver, porque se você vê um boneco desse, né, falando da nossa nacionalidade, um boneco lá sendo queimado, sendo enforcado, a gente já vê como que é o estado, né, como que é a gravidade. Por exemplo, isso daí é uma ameaça à vida humana, tá, do povo brasileiro. Então, e é uma coisa tão idiota, porque justamente a faculdade, ela serve para abrir a mente das pessoas, né, ela serve para te direcionar para um caminho, e não para te impedir, para impedir que outras pessoas sigam aquele caminho, sabe? Então, assim, é uma coisa bem contraditória. E teve essa. Repercutiu no mundo todo, né? Porque foi uma coisa muito grotesca. Porque eles não estavam falando dos imigrantes de forma geral, eles estavam falando diretamente para o povo brasileiro, tá? Deixa eu ver até aqui se eu acho. Se eu achar, eu vou compartilhar aqui com vocês.
que eu falo? Deixa eu ver se é esse aqui. Ai, agora eu não me lembro onde que é. Eu lembro que teve essa... Ah, aqui, ó. Estudantes brasileiros são vítimas de xenofobia em Universidade de Lisboa. Eu vou compartilhar essa tela aqui para vocês verem. Peraí. Cadê aqui? Ó, é essa daqui, tá? Foi em 2000 e... Deixa eu ver. 2019, tá? Ó, tem quase um ano. Foi de 29 de abril de 2019, a reportagem. Então, ele coloca aí... Olha só, ficou bem grande, né? Estudantes brasileiros são vítimas de xenofobia na Universidade de Lisboa. Aí ele coloca lá, ó, reitoria promete abrir processo disciplinar contra os membros de um grupo tertúlia acusados de incitar a violência e de discriminar. Olha lá, gente. Olha aqui, ó. Tá? Então, eles colocam aqui eles acham que é o seguinte, que os brasileiros, os estudantes brasileiros, estavam indo tirar o lugar deles na universidade. Só que, gente, em mestrado, tá? Brasileiros que passaram, né, fizeram prova para fazer o mestrado, e aí conseguiram, então, essa faculdade lá em Lisboa, nessa faculdade de Lisboa, tá? E aí ele coloca aqui, ó, tem até uma pessoa falando aqui, ó, eu faço mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Pois bem, olha o que os alunos portugueses deixaram agora no meio da faculdade. Zuca significa brazucas, nós brasileiros, dentro pedras, tá? Ou seja, para tacar pedra, entendeu? Pegar as pedras que estavam ali e tacar pedra nos brasileiros, para expulsar os brasileiros de lá. Gente, é uma coisa ridícula isso, né? Achando que os brasileiros estavam indo para lá, então, para tirar a vaga deles na faculdade, tá? E a gente sabe que não é verdade, porque a faculdade, ela abre a vaga lá para quem quiser fazer o mestrado, só que para isso tem que fazer prova, tá? Qualquer faculdade no mundo inteiro, se você quiser fazer um mestrado, você tem que fazer uma prova antes para você poder entrar. É como se fosse um vestibular, tá, gente? E aí, brasileiros, né, conseguiram entrar e ainda foram discriminados daquela forma ali. Ou seja, eles colocaram uma caixa cheia de pedras para quem não simpatizasse com brasileiros, quem não concordasse, né, com os brasileiros lá, pegasse pedra e tacasse nos brasileiros. Gente, o que é isso? Tá? Você apedrejar uma pessoa por causa de uma vaga que é merecida, porque ele fez prova para entrar, tá? Então, é uma coisa absurda nos dias de hoje, né? Isso é coisa de trás da Bíblia, né, gente? Há mais de 2000 anos atrás que acontecia isso, tá? Vamos lá, então. Página 54. Agora a gente vai falar das correntes migratórias na Ásia, tá? Vamos ver? Peraí, deixa eu ler o que a Cauane colocou aqui. Se fazem isso comigo, eu faço engolir a pedra. Se não tacar na sua cabeça, né? Porque é isso que eles tendem a fazer, né? Acertar no ponto fraco, né? Acertar na cabeça, você já era, né? Vamos lá. Na Ásia agora, tá? Como já foi visto, a Ásia é o continente que mais abriga migrantes. São praticamente 80 milhões, tá? De brasileiros a gente já viu, né, gente? Saindo daqui do Brasil e indo a destino de outros países, a maior parte vai para a Ásia, de brasileiros, tá? Vai para a Ásia. Além disso,
Atualmente, o maior número de refugiados partiu de 2 países asiáticos, o Afeganistão e a Síria, que há anos convivem com diversos conflitos internos. Os principais destinos dos migrantes asiáticos são América do Norte, Europa e Oceania. Quanto aos fluxos de migrações internas do continente, as principais ocorrem entre países do Extremo Oriente e também do Oriente Médio, como é possível observar no mapa. Esse mapa é aquele mesmo formato, vendo de cima, tá? Vendo bem de cima, ali os continentes. Por isso que ele está nesse formato diferente. Fluxos migratórios na Ásia, de 2010 a 2015, tá? E ali, a seguir, vamos analisar algumas situações relacionadas ao perfil das migrações que ocorrem no continente asiático, além de tensões e conflitos fronteiriços. Aí, virando ali, a gente tem migração de cérebros. O que é isso, né? É o cérebro, né, que vai migrar para outro local? É o cérebro junto com a pessoa inteira, tá? Gente, isso aqui é uma situação... Lembra que a gente já estudou isso aqui o ano passado, migração de cérebros, tá? Mas eu vou dar vou voltar um pouquinho para vocês para explicar um pouquinho. O que é isso, migração de cérebros? Bom, a gente sabe que nos estudos, tá, que uma pessoa tem ao longo dos anos, né, a parte mais cara, gente, para ela estudar é o ensino fundamental e o ensino médio, tá? É a parte mais cara, juntamente com a faculdade. Aí depois tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, tá? Que aí já são outros níveis, né? Mas não custa tão caro quanto esses 3 níveis aí, o fundamental, o médio e a faculdade, tá? Por exemplo, vocês que estudam em escolas particulares, tá? Vocês têm aí o ensino fundamental, uma escola particular, que a gente sabe que não é barato, é caro para se formar. Depois dali, vocês podem ir para um ensino médio também, numa escola particular, tá? E depois fazer uma faculdade. Eu sei que muitos, né, querem fazer faculdade em faculdades federais, em universidades federais, porém a gente sabe que não tem vaga para todos, né? Mas todos querem ingressar na faculdade, né? Então, o que acontece se não passa numa universidade federal? Vai pagar, né, para poder se formar, tá? Todos esses cursos, né, essas graduações, geram um custo muito alto, tá? Só que aí, depois que você estudou tudo isso, você vai querer ganhar um salário bom, não vai? É lógico, né? Para isso que você está estudando, para melhorar de vida, tá? Quem oferece, então, esses melhores salários? Geralmente, países mais desenvolvidos, tá? Quando você tem uma formação, né, superior, completa, vamos falar assim, os países desenvolvidos acabam dando mais oportunidade para essas pessoas. Então, é isso que se fala na fuga de cérebros, tá? Ou seja, você teve todos os custos gerados no seu país de origem, mas aquela formação sua vai servir para você trabalhar em outro país. Ou seja, lá eles só vão ganhar com vocês, porque eles não tiveram que gastar com seus estudos, tá, gente? Então, isso é a fuga de cérebros. Quando você você está aqui no Brasil, você se formou tudo na faculdade, vai fazer pós-graduação em outra, e lá você já consegue emprego, tá? Logicamente que você vai aceitar, porque o salário de lá é 1000 vezes melhor do que o daqui. E aí, o que você faz? Todo aquele conhecimento que você adquiriu sua vida toda, você vai prestar lá. E para eles isso é um prato cheio, por quê? Porque o salário que eles vão pagar para o imigrante é diferente do salário que eles vão pagar para os locais, para quem nasceu naquele continente ou naquele país. Tá? O salário é diferenciado, você pode ter a mesma função, tá, gente? Mas vai ser diferente. Para eles é muito mais viável, então, contratar um imigrante do que contratar uma pessoa de lá, que vai sair muito mais caro para eles. Então, isso é a migração de cérebros, tá? Só relembrando, porque a gente já tinha visto isso ano passado. Então, vamos lá. Migração de cérebros não é uma situação exclusiva do continente asiático,
ela afeta vários outros países em diferentes continentes. Essa expressão se refere à migração de pessoas com formação acadêmica e elevado conhecimento, ou seja, a migração de mão de obra especializada para países que oferecem, comparativamente, melhores condições de vida e trabalho. As causas para esse tipo de migração ocorrem muitas vezes em virtude da pouca oferta de emprego em determinadas áreas no país de origem, dos baixos salários em relação à elevada qualificação e dos atrativos do país de destino. Embora sejam compreensíveis os motivos relacionados à fuga de cérebros, os impactos causados no país de origem podem ser preocupantes, pois internamente podem faltar profissionais para movimentar determinados setores da economia. Na Ásia, esse tipo de migração ocorre principalmente em direção à América do Norte e à Europa, mas também entre países do próprio continente. A Índia e as Filipinas são exemplos de países em que há expressiva perda de mão de obra qualificada. Por conta disso, os governantes de ambos os países estão intensificando investimentos internos para evitar que essa situação se acentue. Gente, na Ásia, a gente tem aqui, ó, na Ásia, esse tipo de migração ocorre principalmente em direção à América do Norte. Esse tipo de migração de cérebros que acontece na Ásia, a gente sabe que eles estudam muito desde criancinha, né? Então, a gente pode dizer que em boa parte da Ásia tem cérebros até, né? Vamos falar assim, tá? Então, só que assim, o que falta, então, lá? Se lá tem muitos cérebros, muitas pessoas com vários tipos de formação, por que elas migram, então, para outro local? Porque o mercado de trabalho deles pode estar saturado. Ou seja, não vai ter vaga para eles lá. Por exemplo, a pessoa vai e se forma lá em biotecnologia, tá? Ou nanotecnologia, que é a da vez, né? Nanotecnologia. Mas ela não encontra mais emprego, porque aquele mercado de trabalho já está saturado. O que ela vai fazer? Ela vai procurar mercados internacionais, logicamente, os que pagam bem, e vai migrar para lá, tá? Então, da Ásia, mais ou menos é isso que acontece. Olha só, aqui a gente está vendo ali, ó, cientistas na área de robótica desenvolvem um projeto lá em Singapura, tá? Vamos lá, aqui para baixo. No contexto, os fluxos de imigrantes dos países asiáticos não se resumem apenas à mão de obra qualificada. Muitos países exportam força de trabalho pouco qualificada, em setores que demandam tarefas de baixa qualificação, e, em alguns casos, atividades insalubres. Aí, o que é insalubre? Tá aqui, ó, é quando correspondem, né, a trabalhos que podem, de alguma forma, causar riscos à saúde do trabalhador. Isso aí é um trabalho insalubre. Eu posso falar para vocês um trabalho que é insalubre, o trabalho dos médicos, tá? Os médicos, enfermeiros, né, os auxiliares de enfermagem, pessoal ligado à área da saúde. Pode-se dizer que a área dele é insalubre. Por quê? Porque ele corre risco de se contaminar, né, com alguma doença, com algum vírus, tá bom? Então, é um trabalho insalubre. Dentre os principais países de origem de trabalhadores imigrantes com menores qualificações estão Bangladesh, Camboja, Indonésia, Laos, Nepal, Sri Lanka, entre outros. Muitos dos destinos estão no próprio continente asiático, tais como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e o Japão, por exemplo. Aqui embaixo, ó, a gente está vendo ali alguns trabalhadores da construção civil, né, que é tido como mão de obra mais barata e não precisa ser especializado, tá? Então, esse tipo de migração também ocorre. Eu tenho um colega meu, gente, que ele viveu muito tempo, acho que ele viveu uns 10 anos, para mais, 10 ou 12 anos, na Espanha, tá? Na Espanha. E ele não era formado aqui no Brasil, tá? Ele era trabalhador do comércio. E aí ele foi para a Espanha trabalhar, sabe do quê?
de servente de pedreiro, tá? Naquela época que ele foi, lá no ano de 2005, tá, gente, que ele ficou lá, no ano de, ele foi, não, 2006 ele foi embora, foi para 2006. Ele, naquela época, recebia salário semanal de 1.400 euros, tá? Então, naquela época, o euro valia mais ou menos R$ 5, tá? Naquela época, 4 ou 5 reais, uma coisa assim. Então, aí você faz as contas, né? Multiplica lá, R$ 5 por 1.600. Quanto que ele recebia por semana, tá? Aí você vai ver, logicamente, que ele vai trabalhar num emprego desse servente de pedreiro. Vocês sabem o que é um servente de pedreiro, né? É o que faz a massa, né, na obra, tá? Faz o cimento, faz o concreto, carrega carrinho, carrega saco de cimento, tijolo, isso e aquilo, faz o trabalho mais pesado, vamos dizer assim, tá? Mas ele foi para lá para receber semanalmente esse salário. Fala, Adriene. Pro, isso acontece aqui também no Brasil, de pessoas virem para cá à busca de trabalho e aqui eles pagarem mais? Ah, pode ser que sim, se você comparar os locais. Por exemplo, o Brasil, a gente sabe que não é um país desenvolvido, né? É um país emergente. Aqui na América do Sul, a gente tem 2 países emergentes, que é o Brasil e a Argentina, tá? A gente tem aí aquela leva, vamos falar assim, de venezuelanos que vieram para cá, para o Brasil, né, em busca de melhores condições de vida. Pode-se dizer que o salário nosso aqui é 1000 vezes melhor do que o deles, da Venezuela. Lembra que eu comentei com vocês no ano passado, quando a gente estava estudando, né, sobre as migrações no continente americano e africano, né, que foi o que a gente estudou no 8º ano, que a gente tocou nesse assunto da Venezuela, tá? Que tem muitos migrantes, né, imigrantes vindos de lá para cá, tá? E o salário, né, da Venezuela está mais de, eu nem sei quanto que está a inflação deles lá, se alguém puder consultar aí para mim, deve estar mais de 1.000.000%, se não me engano. Eles trabalhavam um mês inteiro para pegar o salário deles e comprar um frango, tá? Ou seja, eles trabalhavam um mês inteiro, pegava todo aquele dinheiro para comprar um frango para a família inteira comer, tá, gente? Então, assim, aí você vê como que pode acontecer isso, então, vindos para o Brasil? Pode, dependendo da situação do país daquela pessoa que está saindo. Quanto que é? Um colega da minha mãe, deixa eu ver o que o Carlos está falando aqui, peraí. Um colega da minha mãe, ele ganha a cada 15 dias $20.000 como jardineiro. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Eu estava comentando ontem com a turma do 8º ano, que se eu saísse como professora, né, eu sou professora aqui no Brasil, se eu fosse trabalhar de faxineira lá nos Estados Unidos, eu ia ganhar muito mais do que eu ganho aqui, tá? Então, assim, é desvalorização do nosso dinheiro, infelizmente, tá? É a desvalorização do dinheiro, do real. Então, aí, tem isso mesmo, a pessoa vai lá, trabalha como jardineiro, que é também uma profissão, né, sem falar de faxineiro, é profissão digna, é trabalho honesto, tá? Mas é muito mais reconhecido do que aqui, tá bom? Meninos, página 56, ali nas atividades, então essa é a tarefa de vocês, tá? Da página 56, a tarefa, nós temos ali 4 atividades, 2 será desenvolvida no caderno, ok? E 2 na apostila. Então, tem que tirar foto do caderno e tem que tirar foto da apostila ali respondida para me enviar, tá? Lembrando que as notas não estão fechadas, então todas essas tarefas, né, que vocês fizeram, gente, já pontuei, por exemplo, ó, eu vou até falar aqui, ó. Quer ver? Cadê? 9º ano. Ó, teve gente aí que não me entregou nenhuma. Nenhuma, tá? Nenhuma tarefa. Ana Júlia não me entregou nenhuma única. Felipe Gabriel nunca me entregou tarefa,
tá? Aí eu tenho quem me manda só uma. Júlia Silva. Puxa vida, hein, Júlia? Uma tarefa só me enviou uma única vez. Nicolas, uma única vez, tá? E aí vai, gente. Gabriel Trindade me enviou 2 tarefas só até hoje, tá? Então, olha só. Eu anoto tudo, tá? Tudo anotadinho. Vamos lá, pessoal. Continuando, a gente vai falar então um pouquinho sobre os deslocamentos populacionais e tensões no continente asiático. Deixa eu dar uma acelerada. Ainda tem uma folha e meia, né, pra gente. Vamos lá. A Ásia apresenta diversos conflitos associados aos deslocamentos populacionais fronteiriços. Destes... Opa, peraí que eu... Alguns desses conflitos têm ligações com questões étnicas, outros estão vinculados a questões territoriais, além dos problemas relacionados ao tráfico internacional de pessoas, que é maior nesse continente do que em qualquer outra parte do mundo. Além disso, os países asiáticos estão entre os principais destinos dos refugiados. Dos 6 que mais recebem, 4 localizam-se no continente, como mostra o gráfico ao lado. Grande parte dos conflitos acaba por vitimar muitos civis que, mesmo sabendo dos riscos, não veem outra alternativa a não ser deixar seus lugares e migrar para outras regiões ou países. Em muitos casos, como no Afeganistão e na Síria, não se trata de imigrantes, mas sim de refugiados, conforme estudamos anteriormente. Entre os conflitos asiáticos que desencadearam grandes ondas de imigração, destaca-se o ocorrido na Síria, no Afeganistão, além da tensão entre hindus e muçulmanos, que permeia a rivalidade histórica entre a Índia e seu vizinho ao norte, o Paquistão. Conflitos na Síria, agora. Os conflitos na Síria envolvem diversas facções na disputa pelo poder, que visam, inclusive, a derrubada do governo sírio, controlado por Bashar al-Assad, desde 2000. Entre os diversos grupos que atuam no país, destacam-se o ISIS, Estado Islâmico do Iraque e da Síria, conhecido como EI, Estado Islâmico, que busca estabelecer na região um novo califado, sob a lei islâmica. A Síria também registra movimentos separatistas curdos. Os curdos são o maior grupo étnico sem um próprio país e buscam há vários anos independência de seu território, que abrange, além da Síria, outros países do Oriente Médio, como o Iraque. Estima-se que 5,6 milhões de sírios deixaram o país desde os principais conflitos iniciados em 2011. Internamente, cerca de 6,6 milhões deslocados de seus locais de origem. A Turquia é o país que mais tem abrigado os sírios, cerca de 3,3 milhões, tá? Depois, agora, o Afeganistão. Acredita-se que em 2015, de acordo com dados oficiais da ONU, viviam 900 mil refugiados afegãos no Irã e cerca de 2,5 milhões no Paquistão, embora aproximadamente 1,7 milhão já tenha retornado entre 2015 e 2016. No século XXI, esses deslocamentos estão associados aos conflitos internos, envolvendo o Talibã, grupo que integra rigidamente o Sharia, lei islâmica, restringindo acessos a ícones da cultura ocidental e impondo costumes rígidos a homens e especialmente a mulheres. Embora tenham perdido força com a ocupação militar do país pelos Estados Unidos em 2011, eles conseguiram se reorganizar com diversas táticas de guerrilha e atentados, tá? E agora, hindus e muçulmanos, né? Durante muitos anos, os territórios que atualmente correspondem à Índia, Paquistão e Bangladesh pertenceram ao domínio britânico. Em 1947, parte da região foi dividida em 2 estados, um hindu, a Índia, e outro muçulmano,
o Paquistão, que inicialmente agregava também o Paquistão Oriental, atualmente Bangladesh. A criação dos dois estados não foi pacífica e desencadeou a migração de milhões de pessoas. Os hindus partiram do que se tornou o Paquistão em direção à Índia e os muçulmanos fizeram a trajetória oposta. Além disso, iniciou-se um conflito que dura até hoje pela disputa da região denominada Caxemira. Meninos, vamos lá, sobre a Ásia. Dúvidas? Nada? Oceania, principais correntes migratórias, então, nosso último continente aí, né? Na Oceania, destaca-se o corredor bilateral entre Austrália e Nova Zelândia, isto é, a migração entre países vizinhos ou muito próximos. Não sei se vocês viram essa semana, foi aberto, né, gente, os aeroportos, né, entre os dois países. Vocês viram na televisão que até então eles estavam fechados há mais de um ano por causa da pandemia, tá? Então aí tinha parado essa onda migratória, então por quê? Fechou os aeroportos, né? Por causa da pandemia que eles se isolaram. Vamos falar, Nova Zelândia foi, vamos falar assim, foi uma lição, né, para o mundo inteiro de como se fazer um lockdown de verdade, né? E restringir a proliferação do vírus, tá? E aí, essa semana agora eles abriram, então, os aeroportos, então agora vai começar essa migração de novo, mas eu creio que vai ser bem mais controlada, tá? Em especial, evidencia-se o fluxo de neozelandeses em direção à Austrália, embora, nos últimos anos, tenha se intensificado o movimento contrário. O continente é marcado como um centro de atração, ou seja, de destino para populações de diversas outras regiões do planeta. Os fluxos migratórios são essenciais na composição do continente, como mostra o quadro a seguir. Para brasileiros, a Austrália também é um destino favorável, tá? Porque as condições climáticas de lá, muito parecidas com a daqui. Embora tenha muitos brasileiros que prefiram ir para o Canadá, né? Que aí a gente já sabe que as condições de lá são extremamente diferentes que a nossa, tá? Mas a Austrália também é um dos países aí destinatários de brasileiros, tá, gente? Que querem estudar, tá? Ou que querem trabalhar fora do Brasil e ganhar um pouco mais, vamos falar assim, tá bom? Então, a gente tem ali, ó, total de imigrantes no continente, primeiro ali a Oceania, depois Nova Zelândia, né, no quadro abaixo, e depois a gente tem a porcentagem de imigrantes no total da população, tá bom? Em dois períodos diferentes aí, nos dois quadros. As duas principais economias do continente, o clima é bem parecido mesmo, tá? Porque a gente está na mesma faixa climática, tá? Ali quando, lembra aquele planisfério que a gente estudou do clima, se não me engano, foi no 6º ano, mas aí eu repito no 7º, né? Às vezes eu mostro no 8º, no 9º também, se vocês tiverem dúvidas, eu posso voltar e mostrar, tá, gente? Então, ali ele está na mesma faixa climática, por isso que é muito melhor, né, para nós brasileiros ir morar lá, na Austrália, do que no Canadá. Embora, gente, o Canadá seja país desenvolvido, tá? É um país desenvolvido, e a gente sabe que as condições, então, econômicas são melhores, tá? Então, aí, tem muita gente que prefere enfrentar as condições climáticas e conseguir, então, ter um sucesso maior na vida, né? Do que escolher as condições climáticas parecidas com o do Brasil, mas com salário, assim, vamos falar assim, não é igual de país desenvolvido, né? Mas é muito maior do que o nosso, por exemplo. Então, vamos lá. As duas principais economias do continente têm atraído muitos imigrantes por conta de benefícios concedidos em busca de mão de obra qualificada, o que tem colaborado para aumentar o povoamento desses países. Para efeito de comparação, apenas 0,3% do total da população brasileira é composta por imigrantes. Gente, por falar em questões aí salariais, né, a gente tem muito brasileiro
hoje, principalmente os que moram lá perto da fronteira, que tá indo buscar emprego fora, tá? Tá indo buscar emprego lá no Paraguai, porque o dólar tá em alta, né, gente? O dólar tá em alta, é muito melhor ele ir trabalhar lá, atravessar a fronteira e trabalhar lá, tá? E olha só que mostrou esses dias na televisão também, né? Uma coisa ao contrário, que nós brasileiros sempre atravessávamos a fronteira para ir comprar coisa no Paraguai, né? Porque era muito barato. Agora eles estão fazendo o inverso. Como o dólar está alto, tá? Como o dólar lá está alto, o que eles fazem? Eles vêm comprar aqui no Brasil, porque o real está muito baixo, tá? Então, para eles é muito melhor vir comprar agora aqui, porque o real está muito baixo, né, gente? Nosso dinheiro desvalorizou de um tanto, né? Você pega e vai no mercado com a sua mãe, com R$ 100, vê lá o que você compra. Com R$ 100, você pega uma cestinha, tá? Dependendo dos produtos, você nem enche a cestinha. Antigamente, você ia com carrinho, pode-se dizer que você colocava aí metade do carrinho com R$ 100. Tá? Hoje em dia você não faz isso, porque só um pacote de arroz é R$ 25, né? Então aí já foi um quarto dos R$ 100, tá? Fora as outras, né? Eu tô falando ainda de comida básica, tá? Não tô falando de carne, tá? Não estou falando de carne, carne vermelha, que tá um absurdo, né, gente? De cara. Você pega lá aquelas carnes que a gente compra de bife, lá alcatra, colchão mole, essas coisas, tá quase R$ 40. 1 quilo, que vem o que lá? 5 bife? Ou seja, e aí? Tá? Tá difícil viver no Brasil, tá difícil. Então, vamos aí nas atividades, né? Na última página de hoje, página 58. Pessoal, eu não fiz nenhuma ainda, tá? Eu costumo fazer aí com vocês, né? Colocar aí para vocês. Vamos ver, uma compra para comprar o essencial dá uns R$ 1.000. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Material de limpeza também, né, pessoal? Tem subido cada vez mais. Na verdade, tudo está subindo. Você não vai no mercado hoje, você vê um produto barato. E quando você vê, por exemplo, esses mercados de atacado, eles costumam colocar lá 2 produtos com um preço bem abaixo. Por que eles colocam um preço bem abaixo? Porque eles compram em grande quantidade. Se eles compram em grande quantidade, eles recebem um desconto considerável do fornecedor deles. Aí eles podem repassar com um preço menor para o consumidor final, que é a gente, tá? Então, assim, às vezes você vai... Mas aí você vai, eles anunciam lá, ovo, né? Aquela cartela com 30 ovos, R$ 9,90. Nossa, vai ali, Campo Grande inteiro lá comprar. Só que você chega lá, só tem isso só tem isso de promoção, entendeu? Você vai na esperança de achar outras promoções e não acha, só acha aquele mesmo que foi anunciado, tá? Só uma. Hã? É só uma promoção, o resto fica tudo, continua o mesmo preço, se duvidar, sobe Continua. mais ainda. Exatamente. E assim, o que seria, então, esse mercado capitalista que a gente tem, tá? Porque a gente é um país capitalista, o certo seria o seguinte: quanto mais concorrência tivesse, menores os preços e menor para a gente. Só que parece que eles combinam o preço, né? Eles combinam o preço, porque assim, você vai por exemplo, você vai no açaí, aí você vai lá no ovo, né? Vamos falar da cartela de ovo, tá? Você vai lá no açaí, a cartela de ovo tá R$ 9,98, certo? Aí depois você vai no atacadão, tá R$ 9,99. Tem alguma vantagem nisso? Não tem vantagem nenhuma, tá? Então, assim, geralmente esses mercados de atacado, como eles compram em grande quantidade, teria que ter essa rivalidade entre eles. Por exemplo, quanto mais baixo eu conseguir vender aquele produto, mais clientes eu vou ter, né? E não acontece isso, porque parece que eles se juntam, né, e falam assim, ó, eu vou colocar esse produto aqui a esse preço, coloca aí também. Parece as redes, como que se diz, é o cartel do combustível, dos combustíveis. Também é assim, né? Parece que os donos de postos de gasolina, parece que combinam os preços, né? Você vai num posto achando que tá mais barato, não tá a mesma coisa ou tá até maior o valor, tá? Então, assim, parece que é tudo um cartel, né? Eles combinam o preço que é para nenhum deles ter prejuízo, só a gente como consumidor final. Porque a gente precisa comprar, a gente precisa comer, né? Ou então a gente vai começar a criar, né, galinha no quintal, que não pode, né?
A gente sabe que na cidade a gente não pode ter esse tipo de animal, galinha, né, criada ali, porco, essas coisas, a gente não pode, tem que ser em chácara, tá? Tem que ser locais distantes do centro da cidade, tá? Vamos lá, gente. Questão, na página 58, a primeira, ele fala o seguinte, ó, analise os impactos relacionados a um hipotético fim do espaço changing, tá? Como era para vocês terem feito a pesquisa sobre o espaço changing, né, naquela atividade lá atrás, eu vou passar essa daqui para vocês. Lembrando que eu não fiz ainda, então eu vou fazer junto, tá? Peraí que eu vou compartilhar aqui aquela outra tela, eu vou escrevendo aqui na tela, vocês vão fazendo aí na apostila, peraí. Então, eu vou colocar lá, hora do estudo. Página 54. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir me perguntando, tá? Enquanto eu vou fazendo aqui. 58, né, professora? Número 1. Vocês estão vendo a tela? Então, Sim, né? professora. Tá. Deixa eu só fazer um resumo aqui, peraí. É página 58 e 2 tudo tem que separar. Por favor, obrigada. Ah, tá. Eu vou colocar mais ou menos o do que tá aqui, tá? Professor, Oi. é a página 58, né? Por que eu coloquei? Ah, é. Ei, Ítalo, você não me avisa, Ítalo. Faz meia hora que eu tô te avisando, professor. Eu falei, é a segunda vez que eu tô falando já. Eu vou chamar a professora Carmelina, prof. Ai, peraí, podem ser Dois tudo relacionados. junto, que isso? Hã? Dois tudo junto, que isso? Vou chamar a Carmelina. Opa. Essa aí é bem curtinha, tá? Essa é o número 1. Deixa eu dar uma aumentada nessa letra aqui, porque teve espaço. Essa é a questão número 1. Gente, a questão número 2, essa daí vocês que vão ter que fazer, tá? Formule uma frase coerente e correta que aborde adequadamente os termos, tá? Então, nessa frase aí de vocês tem que ter esses 3 termos, xenofobia, imigrante e refugiado, tá? Então, a questão número 2 é uma resposta pessoal. Ai, gente, que calor, credo. Ah, tá, considere... Ah, deixa eu já vou fazendo aqui esse gráfico aqui embaixo, enquanto vocês estão aí. Deixa eu botar esse computador mais para lá. Egito. Ah, deixa eu escrever aqui embaixo. Então, Egito. Depois o outro é Iraque. Professora, na número 2, tem que colocar do mesmo jeito que tá ali, no quadro? Não, você pode inverter, mas tem que ter os 3 termos, tá? Ah, tá, obrigado. Líbano. Turquia. Por que tá faltando uma freio? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6 riscos. Tá. Teria que ser a Síria, né? Vamos ver se não tem esse dado da Síria.
eu ver aqui. Vamos lá. Egito, 128. 128 milhões. Aqui é em milhões? É, então vai estar aqui embaixo. Vou colocar aqui assim. Iraque, 200. Vou olhar um pouquinho. Deixa eu ver. 600. Líbano. Turquia, 3 milhões. Uau! 3.580. E a Síria? Peraí, deixa eu ver. Onde que estava falando das Sírias? Sírios. Ah, tá. Ah, eu vou ter que somar tudo isso aqui. 5,6 milhões. Ixi, vai dar lá para cima, então. Conseguiram aí, pessoal? Meninos, quem conseguiu? Já? Pode dar. Fazer a 3 lá, tá? É para mandar a foto para a senhora, né? Manda. Tá. Oh, ah, tá. Aqui que eu escrevi junto, né? Agora que eu vi que eu escrevi junto ali. Ó. Eu vou fazer a 3. Lembrando que a 2 é pessoal, tá? Então, questão 3. Vamos lá. Deixa eu ver. Que constatações podem ser feitas com relação à importância das migrações para a composição da população dos países da Oceania? Que constatação pode ser feita com relação à importância das migrações? Tá? Uhum.
pronto, gente? Não, professora. Não? Aí, deixa eu ver, localize-os. Ah, tá, para localizar aqui os países. Vamos ver, Egito, onde? Achar aqui. Aqui a Turquia. Deixa eu ver se dá para escrever. Turquia. Qual que é o outro? Líbano. Jordânia. Aqui, Jordânia. Aqui, a Jordânia. É esse aqui. Depois tem Turquia, Jordânia, Líbano. Ai, cadê o Líbano? Ai, lá atrás. Iraque. Esse aqui. Iraque. Bom, pessoal, na questão... Essa 3, né? Na 4, eu vou tirar uma foto aqui do gráfico, tá? Vou mandar lá no grupo. Falta, eu tô tentando pintar o mapa ali, tá? Só um pouquinho. Vou ver aqui. Nono. Aí tem ali o gráfico. Esse gráfico foi feito com os dados que tá ali na número 4, lá em cima, tá? E eu tô fazendo aqui agora a pintura. Falta eu achar o Egito.
tá do outro lado. Na parte asiática, aquele pedacinho ali, ó. Não vai dar para escrever o nome de todos. E eu vou fazer a questão 4, já vou colocar ali, falta 10 minutos só, hein, pessoal? 10 minutinhos. Deixa eu colocar ali, ó, a letra B da 4, tá? O nome desse homem. Pronto, pessoas. É isso. Deixa eu ver quem que já me enviou aqui. Algumas pessoas já me enviaram. Deixa eu ver do Ítalo. Muito bom, Ítalo, sua frase. Muito boa. Deixa eu ver aqui. Carlos também, muito bem, Carlos. Deixa eu ver quem que é esse aqui. Bruno. Vamos ver do Bruno. Hum.
Professora, Pode falar, Ítalo. quem terminou pode sair? Já fez a tabela? Já. Fez a tabela, pintou? Sim. Sim, pode. Pode sair. Ok. Guilherme. Deixa eu ver, Vitória Rocha. Pessoal, só lembrando que a hora que a gente terminar na outra semana, né, que a gente vai terminar também o CA, a gente vai recolher todas as apostilas e caderno de atividades, tá? Para a gente poder corrigir, tá bom? Ok, Vitória Rocha, muito boa frase. Então não deixem de fazer nada, tá, gente? Semana que vem a gente volta, então, para a correção final aí do caderno de atividades, tá? A apostila a gente conseguiu, graças a Deus. Não esqueça que tem tarefa. Esquecer de algo tão legal, né, professora? Sem condições. Quem terminou pode ir saindo, tá? Pois é, nem fiz a chamada, né? Nem vi quem que faltou. Esqueci. Mas eu já vi aí, Ana Júlia, eu não vi. Não. Deixa eu ver quem que eu não vi. A Letícia entrou atrasada, né? Mas entrou. Tchau, Carlos. Tinha 30? Então tá certo. Não, tinha 30 comigo, né? 30 comigo, mas faltou uma pessoa. Não sei quem foi agora. Prof, eu já fiz o gráfico e já pintei ali, já pode sair? Pode, meu amor. Pode sim. Tchau, prof. Tchau. Terminei. Bom dia. Tchau, tchau. Interromper a gravação.